Toda vida começa no trabalho simples. O jornal dobrado antes da madrugada, a vassoura no silêncio da escola, a caixa de graxa no passeio, a marmita equilibrada na bicicleta. Aos poucos, a rotina revela um dom. O estudo abre uma fresta, a coragem vira passo. O entregador de jornal funda um veículo de comunicação. A faxineira atravessa o tribunal de Beca. O engraxate chega ao jaleco branco. O balconista abre um restaurante cheio de fregueses. O gari conquista uma empresa de limpeza. São rotas reais de homens e mulheres que partiram do zero e aprenderam a empreender. O aprendiz, depois de muita caminhada, se torna o mestre da sua vida. Fé, esforço, determinação e resiliência são a matéria-prima para quem crê. O espírito é o fôlego que sustenta. Não há gênero que domine quem pode. Há tempo que exige gesto. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. A hora é agora. E o agora é o único lugar onde decisão vira mudança. Se alguém abrir o caminho, significa possibilidade, não promessa vazia. E possibilidade compartilhada é convite. Experimente o seu. Mais um podcast Nós Empreendemos. Gente, todos nós podemos empreender, conforme vocês viram a vinheta. E eu sou o Júlio César, apresentador desse programa. Só para vocês saberem, eu sou deficiente visual faz 9 anos, só que minha vida melhorou 1000% depois que eu perdi a visão dos 2 olhos. Então, muitas pessoas acabam sem me conhecer, mas se inspirando na minha vida, na minha correria. E esse programa, esse podcast, ele mostra, realmente pessoas empreendedoras. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Dr. Márcio Prado, ele que é um médico especialista. E ele vai nos falar um pouquinho, sobre ele em primeiro lugar. Tudo bem, Dr. Márcio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Só fazendo uma ressalva que eu não sou médico, sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Exatamente. Mexe com saúde, então, tá bom. Sim, um profissional da saúde aí de primeiro contato, onde nós temos aí autonomia independente de médico, nutricionista, psicólogo. Então, atuei muitos anos aqui em Santos, em vários hospitais. Agradeço o convite e principalmente aí você ter identificado essa questão do empreendedorismo, que é uma coisa que a gente praticamente, algumas pessoas, já nascem com essa vontade de empreender. Sangue no olho, né? Sangue no olho. Agora, doutor, fala pra gente, eu estava assim, até conversando com você nos bastidores, a medicina integrativa, o que significa na realidade, doutor? Porque a maioria das pessoas não conhece esse nome, Tanto a medicina integrativa quanto a saúde integrativa, ela é um pouco a contramão daquilo que a gente já tinha visto aí academicamente e no decorrer aí da história, que foi mudando e acabando fazendo com que a gente trabalhe mais com doença e menos com saúde. Como eu falei, trabalhei em hospitais, aqui na região, um hospital de grande porte também, e eu percebi que, na realidade, ali, a grande parte de todos os profissionais era um bando de doentes, tentando tratar de doentes, num ambiente doentio, cuja doença ali era protagonista. Então, tantos os profissionais que estavam ali para salvar vidas, eles estavam num ambiente hostil de confinamento, muitas vezes não tendo a qualidade de vida e não cuidando da sua própria saúde, mas tentando cuidar da saúde de outras pessoas. Então, saúde integrativa nada mais é do que a gente vê o ser humano como um todo e o ser humano também dentro das suas individualidades. Então, em vez de nós tratarmos sintomas, tratamos a causa, que vão dar origem aos sintomas. Então, saúde integrativa é justamente isso. Porque tudo tem equilíbrio, Eu acredito que a palavra do momento, em todas as áreas, do ser humano hoje em dia, é o equilíbrio. E o nosso corpo, conforme a gente sabe, é 70% de água. O nosso planeta é aproximadamente também 70% de água. Então, fazendo uma ligação
entre a saúde integrativa e a água, o que você pode dizer para nós? Olha, Júlio, é muito interessante isso que você está falando, porque está tudo interligado, né? E olha que coincidência, a Terra 70% água, a gente 70% água, e se nós somos água, né, praticamente, grande parte do nosso corpo, se não aí pelo menos quase ele todo, a água ela tem uma função e ela também tem uma reação. E muitas vezes as pessoas se perguntam, você já reparou que, por exemplo, tudo está em equilíbrio? Desde o macro ao micro, desde o universo, passando pelas constelações, pelos planetas, pelo planeta Terra, e aí vai indo a gente, a nossa célula, a mitocôndria, o átomo. Então tudo ali em perfeita harmonia e equilíbrio. E mesmo quando acontece esse desequilíbrio, a gente tem a nossa capacidade de se reequilibrar. E isso é maravilhoso. Então a saúde, ela é equilíbrio. E nós não estamos equilibrados o tempo todo. Então pode haver aí desequilíbrios e o importante é como o nosso corpo reage a esse desequilíbrio. Só para fazer uma analogia e trazer para as pessoas aí um pouco da influência da água no nosso organismo. Antigamente, quando mudava a lua, e até hoje, o hospital não enche de gravidinha lá que vai dar luz? Sim. O que tem lá dentro lá da bolsa? Água. E nós somos água. Então, olha a influência da lua no magnetismo. A água do mar, ela não apodrece, não é por causa de vento, não é por causa de onda, é por causa da maré cheia, da maré vazia, né? E por causa da influência magnética da lua. Já pensou? E se nós somos água, será que essa influência magnética atua no nosso corpo? Com certeza. Então, muitas vezes isso daí não é falado, não é estudado, porque hoje existe a indústria da doença, onde a doença é um grande negócio. Só que essa visão e essa perspectiva acaba fazendo com que nós, seres humanos, perdemos o que nós temos de melhor, que é estarmos juntos para um ajudar o outro e cada vez mais aproveitar dessa vida, né? Eu vou citar como ser humano e como cidadão, nós sabemos que da mesma forma que os cientistas e as grandes marcas aí de medicamentos, né, que me desculpem, mas é a verdade, é igual a gente falou no outro programa, né? Quem vale mais? O empreendedor ou o político, né? O empreendedor sem o político, tudo bem, ele sobrevive, mas o político sem o empreendedor, que são os seres humanos que trabalham, não sobrevive, entendeu? Da mesma forma que a gente sabe, né, que, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito forte aqui, viu, doutor? A cura do câncer já foi descoberta. Mas por que eles não entregam? Por que eles não entregam a cura do câncer? Por causa que tem que vender remédio, tem que vender tudo isso, né? A doença, basicamente, ela começa na célula, né? Ela começa de um desequilíbrio, né? Se eu não estiver equivocado, em 1913, Otto Warburg, vocês podem procurar aí no Google ou nas inteligências artificiais, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel. E ele tem uma frase que é mais ou menos assim: é impossível qualquer tipo de câncer sobreviver num corpo alcalino. Então significa que se nós mantemos a alcalinidade do nosso corpo vai funcionar melhor, nossas células, aí o nosso sistema imunológico vai atuar de maneira mais efetiva e eficaz, e assim a gente vai ter muito menos doença. Não é só o câncer, são diversas outras doenças. Nosso corpo vai estar mais perto desse equilíbrio. Então, a maioria das pessoas não sabe disso. Exatamente. Não é esclarecido. Júlio, eu faço uma pergunta para as pessoas sempre, e é muito interessante, porque eu pergunto se o nosso corpo está mais fraco ou as doenças estão mais fortes. E acontece ambas as coisas. Então, hoje o nosso corpo está mais fragilizado, as doenças estão mais fortes, estão cada vez mais aí num processo de mutação. E antigamente a pessoa entrava com pneumonia no hospital, ela estava aí algumas semanas, hoje são dias, daqui a pouco serão horas. E isso significa que o nosso sistema imunológico, muitas vezes, ele pode não estar atuando da forma que ele deveria atuar. Por exemplo, a tuberculose, ela, bem dizer, foi erradicada, mas por causa de tantas coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Depressão, estresse e outras coisas, ela, de vez em quando, ela volta em algumas pessoas, né?
É esse desequilíbrio, e aí nós temos nosso sistema imunológico inato e o adquirido. O inato nós já nascemos com ele. O adquirido é quando cai aquela balinha e todo mundo fala, pode deixar comer porque vai criar anticorpo, que a gente vai reconhecendo os patógenos, os agentes agressores da nossa saúde, e as nossas células vão reconhecendo e fabricando anticorpo. Então, hoje, a gente sabe que os nossos anticorpos e o nosso sistema imunológico não está reagindo da forma adequada e existe um interesse por trás disso. Existem 4 pilares fundamentais da saúde. Então, sono reparador, água de qualidade, Sim. atividade física. Nossa, maravilhoso. E alimentação. Putz. E aí eu sempre pergunto para as pessoas o que você tem feito. Porque eu consigo hoje ajudar as pessoas, tá? No sono e na água. Mas aquilo que ela vai consumir, a alimentação, né? E também atividade física. A atividade física eu não posso fazer por ela. Não, depende dela, né? Exatamente. Então, hoje a nova visão nossa é justamente falar sobre um assunto que também é polêmico, que é o empoderamento. O que é o empoderamento? É você dar poder para a pessoa através do conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente, Não, Ju. de maneira alguma. E quando a pessoa conhece e entende, ela tem discernimento de escolha. Posso fazer uma homenagem? Lógico. Depois de Jesus, um dos seres humanos mais inteligentes do mundo. Sim. Um cérebro que se expande nunca mais volta ao seu estágio anterior. Perfeito. Quem foi ele? Albert Einstein. Agora, falando em mudanças, em água, a gente sabe que 70% do nosso corpo é água. E a sua especialidade nos dias de hoje é fazer os tratamentos através de conhecer o nosso corpo e o que vai equilibrar ele em relação a esses 4 pilares. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia, quando você está lá no sítio, você pega a água lá da mina, é uma água pura, certo? Uma água pura, do poço e tal. Agora, quando você vem para a cidade, que as pessoas muitas vezes pensam que ferver a água, por exemplo, para fazer um café e tal, o que as pessoas não sabem em relação a isso, doutor? Bom, antigamente a gente escutava dos nossos pais, dos nossos avós, olha, ferve a água, né? Mas como você falou, a água era de fonte, a água era de bica, a água era de rio. Hoje a água vem por um sistema, né? De tratamento, de né? saneamento básico. Isso. E eu te pergunto, básico é bom? Não. Então a mesma água que sai da sua torneira é a mesma água que você dá descarga no seu vaso sanitário. Sim. É a mesma água, tá? Então, o que acontece? A água precisa ser tratada, Júlio. E aí, a nossa água hoje ela está extremamente contaminada. E purificada, coisa que não acontece. Exatamente. Né? Então, o grande problema ali é que a água ela é adicionada a alguns componentes químicos, como, por exemplo, o cloro. E o cloro é uma substância extremamente tóxica para o ser humano. Sim. Só que o pior de tudo isso é que a quantidade de cloro que nós temos na água, ela vai fazer com que, se nós aquecermos para fazer alimento, um chá, um café, acontece uma reação química que vai transformar esse cloro em trealometanos, que é uma substância extremamente tóxica, cancerígena para o organismo. E muitas vezes a população não é orientada, não sabe. Não sabia, eu não sabia, até ontem que você me falou. Então a primeira coisa, para a gente consumir uma água, para fazer alimento, para fazer um café, ela não pode conter cloro, em hipótese alguma, e nem outras substâncias. Meu Deus. Nós temos o lençol freático contaminado por causa de todos os pesticidas agrotóxicos, Isso. né? E aí acaba indo tudo para o lençol freático. Então a nossa água no mundo está contaminada. Apenas 0,03% da água está livre desses agentes contaminantes. Então foram feitas várias pesquisas. Por exemplo, nós sabemos que hoje, no mundo, existem alguns lugares com água ainda satisfatória. Mas o mais importante é saber o pH da água e se a água contém minerais essenciais. A nossa água ela é muito pobre. Nós não habitamos numa região vulcânica. Então faltam aí minerais essenciais, como magnésio, por exemplo. Olha que interessante. Então as pessoas hoje estão sabendo que precisa suplementar magnésio porque a nossa água não tem magnésio.
Então elas estão tomando uma água ácida que está fazendo com que o seu corpo tenha que funcionar de forma diferente, tenha que alcalinizar, tenha que fazer o nosso sistema tampão aí, gastando mais energia. E também, grande parte da culpa vem daquele ledo engano que nós temos aí, filtros e purificadores que são eficazes. Você que está nos assistindo, você tem uma lição de casa. Fique ligado. Prestem bem atenção. Lá tem o selo do Inmetro no seu filtro. E aí você tem que ver se ele tem eficiência bacteriológica, e se ele for sem eficiência bacteriológica, significa que ele não mata a bactéria. Então veja e se atente a isso. Segunda questão, retenção de partículas. Porque se o filtro não retém partículas, essas partículas vão para onde, Júlio? Ou para o rim, ou vão ficar em algum lugar do seu corpo. Sim. Então a retenção de partícula, se não for a classificação A, está vindo partículas para o seu corpo que podem danificar não somente o seu rim, mas qualquer tecido ou órgão. Então olha só, uma informação simples pode fazer você mudar completamente a saúde da sua família e a sua própria saúde. Agora, doutor, já que a gente sabe desses 4 pilares e a água acaba envolvendo em todos, porque a água, o nosso corpo é a água, né? Planeta água, corpo humano água. Como é o tratamento que você faz quando um paciente está realmente precisando obter mais saúde? Bom, hoje a gente vive, primeiro, uma síndrome de escassez magnética. Nós estamos aí sendo toda hora afetados pela radiação. Temos TV, temos celular, né? A todo momento. Isso altera o funcionamento do nosso corpo. A gente acorda, já coloca um chinelo, depois vai lá, coloca um sapato, vai para o trabalho, volta, coloca o chinelo. E a gente não faz o aterramento. Não faz, puxa. Então a gente não anda, por exemplo, na praia, a gente não anda numa grama. Nosso corpo é energia. Se ele não aterrar, a questão energética do nosso corpo vai ficar alterada. E se nossa célula também é energia, vai afetar nosso tecido e órgão. Então nós trabalhamos com tecnologias biohacking. Você sabe o que é biohacking? Eu não tenho nem ideia, eu queria que você esclarecesse. Biohacking nada mais é do que nós hackearmos nosso próprio corpo para ele funcionar mais e melhor, da maneira adequada. Então a gente já pega tudo que a gente tem de conhecimento científico e de conhecimento de todas as populações e consegue transformar em tecnologias que fazem com que o nosso corpo funcione. Já existem, a gente não ensina para o cachorro, por exemplo, que ele deve ir lá e tomar aquele solzinho, né, naquela frestinha. A gente não ensina qual tipo de mato que ele vai lá e come para ele poder vomitar aquilo que ele fez mal para ele. Ele tem um instinto, né? Exatamente. Nós também. Nós sabemos reconhecer uma água boa, uma boa alimentação. Nós sabemos quando a gente dorme direito, a nossa bateria não tem se recarregado, a gente está sempre estressado, um nível de cortisol sempre alto. Então, por isso que a população está mais doente. Então, a gente tem como melhorar tudo isso através de tecnologias. Existiu aí um grande cientista japonês, Dr. Toshio Komuro, que foi estudar por que a população vivia mais e melhor. E ele chegou em alguns lugares, como por exemplo Okinawa no Japão, Sardenha na Itália. O pessoal vive até os 100 e poucos anos lá. Exato. Que eu pesquisei um pouco sobre isso também. Se há uma coisa que japonês gosta é tecnologia e longevidade, né? Então eles entendem bastante disso e ele foi estudar o porquê. Ele descobriu que lá tinha uma água alcalina, magnesiana, que as pessoas andavam mais descalço. E através disso, esse grande cientista começou a criar tecnologias, como o infravermelho, longo, como os magnetos. E aí tudo isso foi sendo estudado e visto como ele atua diretamente no ser humano para nós termos esse biohacking e termos saúde, longevidade e podemos viver mais e melhor para desfrutar de tudo isso que a vida nos traz, né? Se existe alguma coisa que é o mais valioso, o ativo mais valioso que a gente tem, vocês que estão me ouvindo aí, não são nossos negócios, não é nem a nossa família, é a nossa saúde. Para quem já esteve aí no leito hospitalar, sabe o valor que a vida tem. Quando a gente fica doente, a gente perde tudo, Júlio. A gente perde a nossa dignidade, a gente perde nossos negócios. Nossa. Então valorize a vida. Valorize a vida. A gente, até a visão, até de repente um acidente que ocorre,
ele precisa ocorrer para a gente valorizar mais, que foi um pouco daquilo que você viveu. Com certeza. Você falou assim que você hoje é melhor do que era antes. Olha só que incrível. Então, através de uma dificuldade, você aprendeu a valorizar aquilo que realmente tem valor. Agora, doutor, eu sempre falo doutor, Márcio. É doutor Márcio mesmo. Doutor Márcio. Então, agora, o que as pessoas hoje em dia podem fazer sabendo que a água tem que ter um bom pH, tem que ter os minerais, tem que saber certinho, né, para elas ficarem bem instruídas? Por exemplo, uma água que vem lá, que você compra no supermercado, que vem nas garrafinhas, água mineral, que tem várias marcas. Essa água, o que a pessoa tem que fazer, por exemplo, para consumir essa água? Essa água é consumível? E a gente sabe também, sem citar marcas, desses purificadores que tem aí, que purificam a água e tal, conforme você falou. O que dá para a pessoa realmente tomar mais cuidado hoje em dia para consumir uma água pura? Então, é muito difícil isso, porque a gente sabe que existe contaminação de tudo. Então tem desde os microplásticos, então você vê a garrafa lisinha ali, mas você olhando microscopicamente ela está cheia de microplásticos que vão entrar no nosso corpo. E dependendo da garrafa de água, do galão de água, ele também solta o bisfenol. Então aquela água, quando ela é aquecida, quando tem ali um contato com o sol, a gente sabe que ela vai acabar sendo contaminada. E o pior de tudo isso é que, na realidade, assim, água de galão. O galão no Brasil, nos Estados Unidos, a gente usa o galão 3 vezes. Aqui no Brasil, 150. Meu Deus. Só que ninguém conta. Não, de maneira alguma. Então, senão o pessoal não compra mais água de galão. A gente não sabe onde teve aquele galão e se ele foi feito a higienização adequada. E algumas vezes a gente não sabe nem de fato a origem da água. Sem contar que aquele galão é transportado no caminhão, depois o pessoal que vai levar de bicicleta naquele sol. Uma vez eu comprei um galão em casa, alguns anos atrás, e o galão estava verde. Meu Deus. Então você imagina você tomando aquelas algas que estão ali, ela pode fazer bem como pode fazer mal, né? E aí água saborizada. Exatamente. Então a água que vende, as pessoas deveriam pensar a respeito dos valores da água. Você pode reparar que tem a água de plástico e a água da garrafa de vidro. A água da garrafa de vidro é mais cara. Mas é melhor. A água alcalina é mais cara. Isso. E se a água alcalina é mais cara, se a água que está no vidro é mais cara, significa que é para boa parte da população não consumir a água que tem que consumir para ficar cada vez mais doente. Olha só que incrível. Eu tive o prazer de morar na Suíça, né? Morar em Zurique. E a gente sabe como os vinhos mais caros, né? Vamos falar de água, né? Tem algumas águas lá na Suíça que vêm dos Alpes, entendeu? Então são águas caras como vinhos caros, né? Porque por causa dos minerais. Eu gostaria que você falasse um pouco. Eu citei a Suíça, mas tem águas de qualidade em outros países de primeiro mundo, no mundo, né? A gente sempre tem que evoluir. Sim. O celular, quando ele começou, era aquele tijolão. Tijolão da Motorola. Aí ele foi diminuindo de tamanho, foi ficando mais fácil, começou a ter rede. Aí a gente nunca imaginou que a gente poderia falar e se ver simultaneamente. Então tudo é um processo evolutivo. Você falou, né? Forte, evolução. Evolução. E aí o que acontece também com a água, né? A gente acabou destruindo os lençóis freáticos, contaminando a água da Baixada Santista tem muito problema e não se esqueça que essa água passa por uma tubulação também, que também tem ali animais, insetos, bactéria. Daqui a pouco o pessoal não vai tomar mais água depois que assistir nosso programa. Nosso podcast. Mas existe, é por isso que tem que ter solução. Tem que ter. E muitas vezes as pessoas não sabem que existem soluções. E não adianta esconder, tem que se mostrar, tem que esclarecer, porque a única maneira de resolver as coisas é mostrando. Sim, e a gente veio falar de negócios também. Então estou trazendo para a Baixada Santista tecnologias inovadoras, tá? Uma tecnologia japonesa, mas feito aqui no Brasil, que a gente consegue deixar essa água alcalina, essa água livre de todas as bactérias, essa água pura, além de tudo, aquilo que a gente fala, né? A água que tem no supermercado, será que ela tem minerais essenciais como potássio,
magnésio, cálcio. E é um aparelho, um método, um processo? Como é Então, que é é uma esse negócio? tecnologia que transforma qualquer tipo de água, mesmo a água da torneira, enfim, na água, na melhor água do mundo. Caramba. E olha que para falar melhor água do mundo, se eu estiver de repente fazendo uma propaganda enganosa, e aqui na nossa cidade tem muitos advogados, podem nos processar. Puxa. Porque inclusive é patenteado como melhor água do mundo, porque é uma tecnologia que faz com que, por exemplo, você tenha um pH alcalino. E isso para toda a população, para a população de baixa renda e para a população ali que de altíssima renda. Não só eu já fiquei super interessado, mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Bom, as pessoas, primeiramente, elas precisam tomar o conhecimento para ter o discernimento de escolha. Então, Sim. muitas vezes elas nem sabem por que estão doentes, sendo que o nosso corpo é 70% água. Então, ali as crianças hoje as meninas estão menstruando mais cedo, né? Com 7, 8, 9 anos nas escolas. Será que essa água que a gente está consumindo tem hormônio? É a primeira pergunta que eu faço para vocês, já sabendo a resposta. Será que a nossa água está contaminada com antibióticos? Falta pesquisa, né? Não falta, nós temos, Júlio. Não, as pessoas pesquisarem. As pessoas pesquisarem, porque quem mora em casa, se você mora em casa e você pegar a sua conta, vem lá no rodapé bem pequenininho, escrito em letra miudinha, a quantidade de coliformes fecais, ou seja, fezes, que tem na água, e também a quantidade de bactérias. Se você tem um filtro, se você tem algum dispositivo na sua casa que não tem eficiência bacteriológica, significa que você e sua família estão tomando bactérias com fezes. Meu Deus. O duro que é verdade. Então, a partir disso daí, você precisa ter alguma solução. Então, pensando numa solução e falando do empreendedorismo que nós falamos lá no início do programa, certeza. A gente faz inovação, né? Isso é legal. Eu tenho hoje uma distribuidora onde existem especialistas que atendem a pessoas praticamente num trabalho missionário, não é de vender nenhum produto, é de primeiramente levar o quê? O conhecimento e esclarecimento. Para as pessoas terem discernimento falando, agora eu entendi. Por que eu estou doente? Por que a minha família fica muito tempo doente? Por que meus filhos? Por que minha mãe? Por que minha avó? Por que eu? Então, porque a água está contaminada. Então, nós lá fazemos o teste da água. Inclusive, para o pessoal que é seu público aqui, tá? Eu vou deixar disponível, eles podem entrar em contato com vocês, tá? 10 testes gratuitos para ver como que está a água da sua casa. Olha aí, então, gente. Isso é um presentaço. Eu vou deixar 10 especialistas, tá? Que vão aí na sua casa, vão avaliar a sua água e vão levar para você gratuitamente esse conhecimento. Caramba. Então, vocês aqui... Já vamos selecionar, né? Exatamente. Ou sortear. Pode entrar em contato com você aqui, tá? Sim, olha. Nós temos como atender essa demanda e é um presente da gente para vocês, porque a nossa missão, quando a gente montou essa distribuidora, foi qualificar profissionais. Eu já quero ser seu garoto propaganda, viu? Sim, mas então, nós estamos inclusive recrutando pessoas. Então pode entrar em contato, pessoas de qualquer nível social, a gente não faz... Qualquer área. De qualquer área, Meu porque Deus. ele se torna um especialista que ele vai avaliar a qualidade da sua água. Então eu já quero ser o primeiro. A qualidade do seu sono, Olha. como que está a sua saúde e trazer soluções para melhoria. Então, para a sua saúde, para você poder não perder o bem mais valioso que nós temos, que é a nossa saúde. Então, hoje eu falava que eu trabalhava com doença e hoje eu trabalho com saúde. Então, eu faço realmente aquilo que eu gosto e recruto pessoas para que façam esse trabalho junto conosco. E a partir do momento que a pessoa começa a se cuidar com essa água melhor que você está explicando aí, e a pessoa vai entender, quanto tempo que ela vai sentir a melhora? Curto, médio e longo prazo? É como eu falei, né, Júlio? A gente já nasce com aquela capacidade inata. Nós temos a papila gustativa. A gente consegue reconhecer aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Sim. Então ela vai fazer Paladar. um teste que ela já vai sentir ali. Mas a gente começa a tratar o corpo de dentro para fora. Sim. E não é só através da água. Puxa vida. E não é. Depois eu vou fazer alguns testes contigo com a tecnologia aqui. E aí você vai entender um pouco melhor do como ela atua no nosso corpo. Então, por exemplo, as pessoas não estão dormindo. Como é que e quando ela dorme num colchão que não alinha a sua coluna, um colchão que não faz com que ela atinja o sono REM,
Um colchão que vai fazer com que o seu corpo não recarregue a bateria do celular da vida, que é a nossa vida, 100%. As pessoas nem sabem, por exemplo, que quando a gente dorme, os nossos anéis intervertebrais, os nossos discos intervertebrais, eles se reidratam. Então todo mundo aí acorda um pouquinho mais alto, tá? E durante o dia, conforme a gente vai se mexendo, esses discos vão se desidratando e é por isso que as pessoas têm dores nas costas. E as pessoas agora estão acordando com as dores nas costas, porque será que o nosso corpo está se reidratando? Será que o nosso corpo está se regenerando durante um sono profundo, regenerador, com um sono REM? Puxa vida. As pessoas não... Se a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, Júlio, as pessoas nem se preocupam com o sono. A saúde do sono, puxa vida. Tá lá com um colchão cheio de ácaro, começa daí, porque a nossa pele ela vai também se trocando, dorme num colchão totalmente contaminado, sendo que ela poderia dormir numa usina de saúde, que nós temos. Tecnologia para isso, para as pessoas poderem dormir melhor e ter uma saúde melhor. Lembra dos pilares essenciais que nós falamos? Da saúde? Então hoje nós conseguimos atuar. Você conhece alguém que não dorme? Não conheço. Conheço o Luciano aqui que está do meu lado. Impossível. Eu tô brincando. Em algum momento ele tem... Você conhece alguém que não bebe água? Não. Então esse é o mercado que eu atuo. Então o mercado que eu atuo é uma necessidade humana, tá? Onde eu tenho uma distribuidora de produtos hoje biohacking que vão trazer saúde e longevidade para todos. Então para mim é um trabalho muito digno e missionário que vai na contramão da indústria da doença. Tem mais farmácia de qualquer outro comércio aqui. Se existe um empreendimento que dá certo no mundo e no Brasil, é farmácia, né? Com certeza. Agora, doutor, a gente sabe que existe a restauração de uma mina, né? Se você fizer uma mata ciliar, você salva uma mina de água, certo? Sim. E existe também, né? Despoluição dos rios, dos córregos, que é claro que, por exemplo, nós sabemos que tem uma empresa japonesa ajudando a colocar mata ciliar e despoluir o rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do mundo, né? Sim. Nessa metodologia de despoluição, isso também está sendo feito de alguma forma no Brasil? A gente sabe aí que existem vários profissionais que estão estudando, tá? Então as notícias que eu trago aqui, infelizmente, não são boas. Não são boas. Então aqui nós temos... tem um grande amigo meu, biólogo, daqui da Universidade de Santos, Camilo Seabra. Ele estudou a nossa água aqui do mar e a nossa água está contaminada, sabe com o que, Júlio? Cocaína. Meu Deus. Então olha bem o que eu estou falando para vocês. Nossa água contaminada com cocaína e isso afetando todo o bioma, todo o nosso ecossistema. Meu porque Deus, matando peixes, tudo. Matando e os peixes ficando viciados e não voltando para procriar ou para desovar em outros lugares porque eles ficam viciados. Mexeu no metabolismo mexe totalmente. Todo esse ecossistema. Meu então, Deus, hoje, que coisa absurda. Hoje, se nós não tivermos tecnologias que nos ajudem a ter mais saúde, nós vamos com certeza ter doenças. E o pior de tudo é que nós começamos a fazer com que os nossos filhos já nasçam nesse... Só para você ter uma noção, nós nascemos alcalinos, tá? E com o tempo nós vamos ficando ácidos. Ácidos até demais, diga-se de passagem. Mas o bebê, quando nasce, ele é alcalino. Nossa, olha só, puro. Então, quando a gente sabe dessas informações, nós começamos a buscar sempre soluções. Então, o meu objetivo aqui é levar o conhecimento para que as pessoas possam realmente aí ter discernimento, podem nos procurar, tá aí os nossos contatos. Nós temos um trabalho muito grande na Baixada Santista. Dia 22 iremos fazer um workshop lá na Praia Grande para falarmos para a população geral sobre toda essa possibilidade de você também... 22 agora? Dia 22 agora. Puxa, de abril. Então, de abril. E aí nós... E que local vai ser? Eu acredito que vai ser na associação comercial, mas ainda como nós não definimos com certeza se vai ser lá, porque o que eu percebi na Baixada que os auditórios têm uma restrição, são pequenos. Então vai muita gente mesmo, e você aí é nosso convidado. Não, com certeza estarei lá.
vocês aqui poderão, não só são nossos convidados de honra, mas seu público também, ele pode ir e nós faremos outros. O nosso trabalho, como eu falei, é levar a conscientização das pessoas. Levar para ela o conhecimento, através disso, elas poderem aí ter como se tratar de forma inteligente. Então, hoje nós vamos fazer em Praia Grande, nós fazemos também em... Todo mês você faz... Nós vamos fazer, o próximo será no Guarujá. Olha só que legal. Então, o pessoal do Guarujá aí fica atento, que em breve estarão aí nas redes sociais, né? Na Baixada Santista inteira, né? É. Basta acertar as datas. A Baixada Santista é o nosso foco principal. Sim. Porque a gente aqui começa regionalmente poder tratar essa população e Olha ser referência só. para todas as outras. E pode contar comigo para tudo que você precisar, Sim. viu? Nesse Muito obrigado, Júlio. De restauração. Agora, doutor, é o seguinte, uma última colocação. A gente sabe que o planeta Terra, Deus criou tão maravilhoso que, embora, né, todo o sistema solar, as galáxias estejam em harmonia, né, todas funcionando perfeitamente, nós sabemos que o planeta Terra, ele mesmo se restaura, né, ele se recicla. Né? Por exemplo, se o ser humano não... de certa forma, Deus criou o ser humano, só que nós sabemos, né, que o ser humano comete muitos erros, né? Mas a gente aprende com os erros, né? E tomara que os seres humanos, depois de todo esse esclarecimento, eles aprendam a ter uma qualidade de vida melhor, né, doutor? Agora, o ser humano, né, nós, que precisamos ter uma longevidade nos dias de hoje, que as pessoas... elas estão querendo viver mais. E a água, e todo esse tratamento da água, que a gente sabe que o nosso corpo é água, tudo, esse método que você está falando aí, que você vai expandir para a Baixada Santista, tudo, é fácil da pessoa fazer esse tratamento? Júlio, como eu falei já aqui, do macro ao micro, né? Tudo tem que estar aí e na ciência nós usamos um nome que é homeostase. Homeostase nada mais é do que equilíbrio. Então, quando a gente está equilibrado, mente, corpo, espírito, emocional, né? Nós estamos saudáveis. Então, e como fazer tudo isso? Né? Nós temos essa capacidade, nós somos co-criadores. Então, a gente tem essa capacidade de nós irmos criando, né, tecnologias para que tragam os benefícios para nós. Durante um tempo, acredito que a sociedade ela só soube aproveitar e cada vez poluir. Hoje nós estamos tendo uma crise, né, onde nós chegamos à conclusão de que nós precisamos fazer alguma coisa para sobrevivermos. Isso. Tivemos a pandemia existencial. Né? Você tocou num ponto. Na realidade, eu fiz uma pergunta longa, mas era para falar sobre isso mesmo. Quando o ser humano, durante a pandemia, não tocou na natureza, até o mar ficou mais puro, as nascentes, os rios. É incrível, né, doutor? Exatamente. Então, quando eu falo de equilíbrio, quando eu falo de homeostase, do macro ao micro, e quando a gente olha para a natureza, por exemplo, um morro pegou fogo, né? Todo mundo fala, poxa, teve uma queimada ali. De repente, passa um passarinho, defeca ali, cai uma sementinha e passado um tempo, aquilo está tudo reflorestado com com as mesmas árvores, porque ali faz parte de um ecossistema. Sim. As espécies que vivem ali se alimentam daquele tipo de plantas e frutos. Ecossistema. Então, hoje nós, quando conhecemos tudo isso e sabemos do poder que existe da natureza e do ser humano em buscar, né, soluções inteligentes, nós somos os únicos seres racionais. Então a gente tem que raciocinar a nosso favor e a favor de todo o universo. Se nós podemos raciocinar e criar também, co-criar coisas, a gente pode utilizar isso através do bem. Então essa crise existencial que nós temos hoje é uma oportunidade de ajudar um ao outro, de ajudar a sociedade, de ajudar a gente a ter mais saúde, de ir onde muitos não vão, de falar aquilo que muitos não falam. Sem só o interesse comercial. Os negócios são bons, todo mundo tem que empreender. Eu tenho uma veia empreendedora, mas não é apenas negócio, são pessoas. Eu costumo falar que todo CNPJ é uma pessoa.
Toda empresa é uma pessoa. Uma vez, assim, eu sou cristão, né? Eu sou estudante da Bíblia, independente de religião, né? Eu sou testemunho de Jeová. Uma vez um ancião estava lá fazendo um discurso e ele pegou uma bacia, pegou um copo de água suja e colocou dentro da bacia, certo ali? Sim. E pegou uma jarra de água limpa. E, claro, daí ele destampou, eu achei muito bacana essa analogia que ele fez. Sim. E ele começou a despejar a água limpa, cristalina, dentro do copo de água suja, né? E aquela água suja foi transbordando, né? E foi a água que era suja foi clareando. Então, ele quis dizer na parte espiritual. Mas olhando pelo lado do nosso corpo, com todo esse método que você trabalha, ela exatamente vai fazer isso. Vai tirar as impurezas do corpo da gente e vai purificar. Porque, na realidade, como o nosso corpo é água, né? E o planeta água, corpo água, tudo isso vai acabar limpando, regeneralizando, né? Regenerando. Regenerando. Exatamente. É a regeneração. Então você entendeu tudo, Júlio. É exatamente isso. Tratar o corpo de dentro para fora. Então, através do conhecimento, ter o discernimento, o que eu posso fazer para eu ter mais saúde? O que eu posso fazer para minha família ter mais saúde? E como a gente sabe que é o ativo mais importante para a gente... Com certeza, a nossa vida. Aí eu pergunto para as pessoas que estão nos assistindo, né? Será que saúde é importante para você? Será que saúde é prioridade para você? Porque a gente prioriza tantas outras coisas, a gente prioriza tudo. Eu não estou falando que isso é errado, mas a gente deixa de fora, a gente negligencia a nossa saúde. Depois eu vejo, saúde a gente só valoriza quando perde. É igual o dedo mindinho, quando a gente dá aquela topada, a gente lembra dele, né? No momento de dor. Depois a gente esquece até que ele existe. Saúde é igual. Tem que cuidar de tudo, né? O 100%. Então, saúde todo dia é um compromisso que nós temos que ter primeiramente conosco mesmo. Né? Você que é cristão, você sabe que isso é um mandamento. Cuidar do nosso corpo, a morada. Isso. A morada, né? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Perfeito. Então a gente tem que cuidar. Exatamente, Júlio. Então a gente e é nossa responsabilidade. Aí as pessoas muitas vezes negligenciam isso e a hora que chega para cuidar pode ser tarde demais. Então isso a gente tem que estar levando, porque é realmente assim o que vai fazer com que as pessoas possam desfrutar do momento presente. Porque a vida é um presente, né? Com certeza. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Exato. Então, doutor, eu gostaria que você deixasse as suas mídias sociais, contato, tudo para os nossos internautas que quiserem ter uma qualidade de vida melhor. Eu tinha a minha rede social e aí acabou misturando um pouco o pessoal com o profissional. Vou deixar aqui a minha rede, meu Instagram, Dr. Márcio Prado, que é o nosso Instagram, tá? Vocês podem entrar em contato lá, chamar, que a gente lá depois troca o WhatsApp e a gente coloca aí à disposição, como eu falei, 10 testes da água, sem custo nenhum para as pessoas, tá? Mando especialistas... Pode ligar direto pro doutor, viu? Mando os especialistas irem lá, fazerem essa avaliação e levarem essa informação para vocês, tá bom? Que bacana. Agora, de tudo isso, doutor, com toda essa especialidade, com toda essa ajuda, com toda essa inovação, já que hoje em dia, tanto os médicos, dentistas, todas as classes, né, eles estão aprendendo a serem mais empreendedores, né? Porque esse negócio de, assim, você me desculpa, eu vou falar da minha visão. Se um médico, um fisioterapeuta, um dentista, se ele vai ajudar o ser humano, por que ele não pode divulgar, né? Esse negócio de, assim, desculpa, isso é um pensamento meu, código de ética. Poxa vida, se ele é especialista e ele pode ajudar as pessoas, então tem que divulgar, né? Agora, a pessoa... quando entrar em contato, pelo telefone, pelo Instagram, e tem um endereço também da clínica, da empresa? Hoje eu não atuo mais em clínica, né? Certo. Então... é uma empresa? Sim, eu tenho uma empresa que é uma distribuidora de produtos biohacking. Certo. Mas a grande questão é que a gente sabe e tem que saber separar algumas questões que são muito importantes. A questão ética.
né? A gente não quer vender produto somente. A gente está levando ali pessoas que vão levar soluções para as pessoas. E quando a gente fala dos profissionais da saúde, né, profissionais liberais, enfim, existe um código de ética também, não só nos nossos conselhos, mas também em tudo aquilo que a gente faz na vida, porque ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Isso. Né? Então, a ética que a gente busca é levar para as pessoas realmente aquilo que é viável para elas, que vai trazer saúde. E saúde também financeira. Então, eu estava falando há pouco para você que meu pai sempre dizia, não coloque, sempre diz que ele está vivo, que não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, hoje as pessoas, profissional liberal, ou até quem mesmo tem um comércio, se quebra, qual é o plano B? Tem? Aconteceu na pandemia. Quem não tinha o plano B, quebrou. Quebrou, não faleceu. A pessoa que fica doente, se ela não tiver um negócio que trabalhe por ela, e ela é um profissional liberal, também quebrou. Porque vai chegar uma hora que suas reservas acabam. Então eu criei uma maneira inteligente das pessoas também poderem ter um plano B. Então, delas poderem empreender. E quando a gente fala em empreender no nosso país, a gente tem que tomar muito cuidado com o risco. Porque a gente tem um sócio que não nos ajuda com nada. Muito pelo contrário, só nos atrapalha. Ixi. Então, as pessoas hoje, eu, por exemplo, não quero me arriscar mais a ter um negócio que, de repente, um modelo de negócio que pode não ser um sucesso, que pode ser um fracasso, ou que tenha um alto risco. Então, eu trago para as pessoas também soluções inovadoras em relação a investimento sem risco, a você poder ter uma alternativa de negócio que seja realmente aí diferente de tudo que já viu. E nós abordamos isso naquele workshop. Nós trazemos essas informações. Vai ser bem esclarecedor, né? Muito esclarecedor, porque na realidade a gente procura levar algo que seja completamente diferente de tudo que as pessoas viram. Hoje, como eu falei, as pessoas estão preocupadas com doenças, nós estamos preocupados com saúde. As pessoas estão preocupadas hoje com o mercado, nós estamos preocupados com o futuro. E o futuro começa a partir do momento que a gente decide aquilo que é bom para a gente. E para isso a gente precisa ter conhecimento. Então o workshop serve para isso. Então, repete, então, você tem um site? Eu tenho os meus sites, mas rede social é a maneira que a gente mais hoje está usando de se relacionar. Porque está sempre por aqui, sempre fácil. É Dr. Márcio Prado, chama lá nas mensagens. A gente começa ali, tem um pessoal também que nos ajuda hoje a administrar a questão da rede social. E tem um grupo de WhatsApp também ou não? A gente depois fornece o grupo de WhatsApp, certo. porque assim, tem uma massa. Tem um processo. Tem um processo, porque, Júlio, tem gente que quer ficar doente. Entendi. Então eu vou te falar uma frase Meu que Deus. talvez você já tenha. Tem gente que precisa vitimizar. Tem gente que fala, hoje nós temos doenças aí, e pessoas que precisam de uma doença para chamar de sua. Meu Deus. Então ela quer se vitimizar. Mas tem uma frase que é muito E inteligente. a mente é poderosa. Se a pessoa quer ficar doente, ela fica. Tem uma frase de Hipócrates que resume tudo isso. Hipócrates disse: é impossível curar quem não quer ser curado. Meu Deus. Então, o desejo de cura, de saúde, deve vir da gente. Começa pela mente. Pela gente. Pela decisão. Exatamente. Isso. Então, eu não quero ficar doente. Eu vou fazer tudo o que eu posso para ter uma vida saudável. Quando a pessoa tem essa mentalidade, ela sim consegue ter muito mais longevidade. Muito obrigado, Dr. Márcio. Eu espero que as pessoas, nossos internautas, eles acordem, né, e parem essa caminhada sem cuidar do corpo, da mente, em termos de qualidade de vida. Então é isso aí, gente. Eu gostaria que você deixasse uma frase de vida para os nossos internautas. Eu falei aqui várias vezes que vida é o ativo mais importante que nós temos. Então, você que é cristão, sabe que Jesus falou que terás vida em abundância. Olha. A abundância
é você ter saúde. Com certeza. A abundância é você poder tomar um copo de água sem precisar que alguém lhe ajude. A abundância é você poder ir e vir. A abundância é você poder realizar os seus sonhos. A abundância é você poder empreender. E tudo isso acontece com a vida saudável que lhe traz abundância. Tudo faz sentido, tudo se conecta, desde que você esteja disposto a se conectar com aquilo que é bom. Então esse é o nosso convite, que você se conecte com aquilo que é bom. Bom, gente, a gente acabou de ter um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor com o Dr. Márcio Prado, aqui da cidade de Santos. Então, ó, fique ligado. Agora, só para terminar o programa, esse podcast, é só para lembrar vocês que eu tenho uma editora e estou lançando o livro dos 480 anos de Santos, dia 28 e 29 de maio agora, um presente para a cidade de Santos, para toda a região, e vai ser lá no Cassino Montserrat. Então, se as pessoas que dão valor nas suas histórias quiserem colocar as suas histórias com fotos lindas da sua linha do tempo, entre em contato comigo pelo telefone 018 99 797 0638, Júlio César. Então, até o próximo podcast, se Deus quiser. Nós empreendemos!